Falando sobre o Enem hoje, e aí, você vai fazer o Enem? Vai participar desse provão que vai começar no próximo fim de semana? 7 milhões de jovens no Brasil inteiro, hein? Participando das provas do Enem. Um exame aí bastante significativo. Como é que é essa história do Enem servindo também como prova de exame supletivo? Como é que é isso? Na verdade, o ENSE já era o grande validador, né? A prova que permitia ao aluno se certificar no segmento a que ele tinha se submetido. Agora não, agora no ensino médio o Enem ele substitui o ENSEJA. Então o aluno que ele participou de um sistema de educação de jovens e adultos, ele pode fazer o Enem e, de acordo com a proficiência dele, ele consegue essa certificação. Certificação, né? Perfeito. É mais uma alternativa aí, né, desse tipo, desse exame, na verdade. Como é que vocês avaliam, assim, se vocês fossem dar uma nota de 0 a 10 para o Enem, em termos de resultados, dos objetivos dele, do sucesso dele, como é que vocês que nota que vocês dariam? Olha, eu particularmente gostava mais da proposta anterior de que eu estava falando, em que você tinha uma prova mais integrada, mais voltada para a realidade do aluno, que fazia com que ele realmente interpretasse, tivesse uma visão crítica dos assuntos. Eu acho que nesse quesito, a minha avaliação pessoal é que houve um retrocesso no Enem. Mas isso não desmerece a prova, né? Continua sendo uma prova de muita qualidade, ela é avaliada por meio da teoria de resposta ao item, que também é, como eu falei, um sistema de avaliação muito consistente. E eu acredito que para o aluno, em termos de possibilidade, foi um avanço absurdo. A gente permitiu que ele tivesse, por meio de uma única prova, acesso a diferentes sistemas, né? Diferentes universidades. Então, nesse quesito, eu dou nota 10 para o Enem. Daria um 8 por conta dessa mudança, mas nota 10 para o Enem. Eu concordo com a Adriana, porque eu acho que a interdisciplinaridade ela faz com que o aluno, né, promova todo aquele conhecimento, aquela integração entre as disciplinas. Eu acho que isso foi realmente muito pouco explorado agora. Eu acho que essa prova muito segmentada, ela privilegia, às vezes, algum aluno que tem alguma habilidade maior em matemática, em química, física, em letras, e ali tenha mais dificuldade, né? Mas é uma prova que vai mostrar o resultado de um trabalho feito pelo aluno, daquele estudo feito por ele. Eu acho que o peso da redação é bem considerado, porque ontem mesmo, em várias reportagens, alunos dando dicas sobre redação. Você não precisa escrever muito rebuscado, você não precisa ter uma linguagem, mas você precisa escrever corretamente, que é isso que a gente pede do nosso aluno, né? O respeito à língua, escrever corretamente, saber argumentar, saber falar sobre aquele assunto e mostrar que você leu, que você tem conhecimento. É isso que a gente puxa muito do nosso aluno. Você não pode ficar restrito à sua sala de aula, não pode ficar restrito ao seu currículo. Você tem que ler, você tem que expandir todo aquele conhecimento que a escola, né, te proporciona. Muitas vezes a gente sai com o aluno, faz aulas, passeios, faz rolê cultural, que a gente chama muito agora no ensino mais inovador, para poder mostrar esse mundo ao aluno, ele ter outra visão, não ficar limitado à sala de aula. Então, a redação permite, né, que o aluno expresse todo esse conhecimento que ele adquiriu. Eu tenho uma provocação para vocês, né, porque, na verdade, a gente está conversando aqui. Eu considero o Enem um avanço, né? Mas também penso que nem tudo são flores, né? Queria ouvir de vocês um pouquinho, essa minha provocação, ouvir um pouquinho de vocês quais são as pedras no caminho, quais são as dificuldades, o que é que o jovem brasileiro ainda reclama a respeito do Enem. Mas, até para subsidiar e dar tempo para vocês pensarem, eu quero passar um videozinho que a nossa produção preparou aí para a gente, nesse aspecto da provocação. Vamos lá. Ele não tem áudio, né, o vídeo, mas é o que alguns... É a opinião dessa juventude que está aí.
pessoal lá fazendo a prova. Não era para facilitar? Abaixo a ditadura do Enem. E aí? É o outro lado da moeda, né? Então, eu acredito que grande parte dessas reivindicações tem a ver com essa mudança que a gente teve. Então, antes o Enem era uma prova que ele tinha mais a ver com essa avaliação global e a percepção do aluno enquanto cidadão, realmente a capacidade de avaliação crítica dele, isso era muito evidente no Enem, era o que é o mais elogiado nessa prova. Então, esse foi o grande retrocesso, que a gente volta para o sistema anterior, que é bastante conteudista, que privilegia realmente aquele aluno que fica horas e horas estudando e memorizando, gravando fórmulas. Então, esse realmente, para mim, é o grande calcanhar de Aquiles do Enem atualmente. Mas em termos de acessibilidade, eu dou nota 10 realmente, porque privilegia aquele aluno que realmente não teria condições de pagar por uma universidade, dá a ele também essa oportunidade. Porque, na verdade, essas provas, elas dão um pé de igualdade, né, a todos os alunos que estão ali tentando. E, na verdade, a nova matriz de competência do século XXI fala muito disso, né, das habilidades de competência, que os alunos, né, têm que ser trabalhados durante todo o ensino médio. Então, as provas em si, elas realmente têm um processo classificativo? Tem um ranking que ele é seguido, né? Você, quanto maior a sua nota, maior você vai ter um poder de escolha nas universidades, mas eu acho que a gente tem que olhar o lado do conhecimento, né? O aluno, ele tem capacidade, seja ele qualquer, rede pública, rede particular, de se capacitar para poder alcançar esse conhecimento. Então, a gente tem que trabalhar a autoestima do aluno, a gente tem que trabalhar o poder dele. Não, você vai aprender a aprender, você vai chegar lá. Voltando até um pouco que você falou, realmente a gente tem muito ainda que fazer pela educação. A gente está, assim, dando passos para a gente ter aquela educação ideal que a gente não alcançou ainda, mas a gente quer proporcionar ao aluno que esteja lá dentro da nossa escola, que tem tanto atrativo, né, por fora. É uma sociedade que está se modificando, é tecnologia, é muita coisa diferente que está atraindo o aluno, que ele fique dentro da escola, que ele permaneça dentro da escola, que ele possa, né, ter um resultado aí. O que esses alunos reclamam dessa ditadura do Enem? O que não deu certo de novo? Eu acho que um dos pontos de que eu também falaria no projeto inicial do Enem existia a intenção de se fazer a prova não só uma única anual, mas de você fazer três ou quatro, se eu não me engano, que era o projeto inicial, de você ter a possibilidade de o aluno realizar a prova e logo em seguida pegar, por exemplo, entrar no segundo semestre. Atualmente, a gente tem essa possibilidade pelo SISU, por exemplo, mas com a nota daquela prova, né? E, então, você tem um lado negativo também, porque quando você unifica, se o aluno não vai bem naquela única prova do ano, pois já era. Ele vai mal, né? E às vezes ele não estava bem naquele dia, né? Ainda mais pelo fato de ser em 2 dias. Muitos alunos, os alunos reclamam muito de ser cansativo, de ser uma prova longa, de muitas horas. Então, esses pontos realmente são os que criam, eu acredito, a ditadura do Enem, né? Eu acho que a gente acaba correndo o risco de virar, com a questão do Enem, né, num formato desse, aquilo que acabou sendo vestibular, né? Escolas que elas são focadas, elas treinam alunos não para aprender, mas para saber fazer vestibular, né? E conseguir passar naquela prova. Né? É lixo, puro lixo, mas eles são treinados para poder passar naquela prova. Eu espero
fortemente que o Enem não se transforme nisso, que ele seja efetivamente essa ferramenta, né, que vocês têm falado aqui de transformação do indivíduo, de formação dele para um estágio. E realmente que se consiga olhar para essas provas, porque é isso, você tem que ter etapas que te mostrem o conhecimento. Isso tem que ser um mecanismo de avaliação, não pode ser o mecanismo de avaliação, né? Mas o que é o ProUni nesse contexto? O que é o ProUni? O ProUni é a oportunidade para o aluno que vem de uma rede pública de ele conseguir uma vaga, né, na universidade particular, conseguir uma bolsa. É um sistema de quê? Ele financia? Não só financia, o aluno tem a possibilidade, sim, de pegar um financiamento e pagar lá na frente, mas ele também tem a possibilidade de conseguir uma bolsa de 100% numa universidade particular. Então, atualmente, o sistema do Enem, alinhado ao Enem, né, dá essas diversas possibilidades, né? Que quando ele tira uma boa nota no Enem, ele pode participar do ProUni, é isso? Sim. O que significa ProUni? Programa. Agora você me pegou. De ações unificadas? Acho que é. Não tenho certeza da como é que é isso que você está dizendo? Ele tem uma oportunidade de ganhar uma bolsa. O ProUni é como se fosse um concurso? Não, não é um concurso. Ele é mais uma ação do governo federal de garantir acessibilidade ao ensino superior por aquele que não teria condições de pagar. Que é realmente o que tem que receber o maior suporte, né, do sistema do governo. Então, o aluno se inscreve nesse programa e ele participa, e com a nota do ele Enem, concorre. Com a nota que ele obtém no Enem, ele vai pleitear uma vaga também na universidade particular. Por isso que a gente volta àquela ideia do cheque, ele com a nota dele, ele pode ter acesso, né, tanto à Universidade Federal como à Universidade Particular. De acordo com a sua nota. FIES, né, ele também consegue o financiamento para pagar lá na frente, fazer o curso dos sonhos dele. E também para o FIES, o Enem faz diferença, ele conta. A nota, a nota, a nota dele que vai, né? Que vai determinar se a pessoa consegue ou não o financiamento. Tem que fazer o Enem para ter direito a essa oportunidade. Necessariamente. Só pode ter o FIES, participar do FIES ou ter financiamento pelo FIES quem fizer o Enem. Fizer o Enem. Perfeito. São oportunidades, né? São efetivamente instrumentos aí colocados para viabilizar a educação, o ensino superior, né? Para a nossa galerinha aí que precisa mesmo. Chegar, né, na universidade, mesmo, sem dúvida nenhuma. Ter o ensino superior, eu acho que é uma oportunidade maior que se abre, né? Esses jovens que antigamente achavam que o ensino médio era o ponto final, né? Chegar à universidade, poder crescer e depois dar prosseguimento ao estudo, né? Eu acho que é uma... E até para a gente crescer enquanto país, né? Porque os países mais desenvolvidos são aqueles que têm a maior parte da população com ensino superior. Então, a gente tem que realmente dar acesso a todos, permitir esse crescimento do Brasil, né? E entender que o ensino superior, a diferença do ensino superior é que agora, nesse momento do ensino superior, hoje ainda é a grande ferramenta, né? O Brasil não tem trabalhado tanto, está se desenvolvendo com relação às escolas técnicas de formação profissional, mas o ensino superior é aquele momento da tua formação profissional, né? Onde você vai ganhar as informações, os recursos, orientações para o trabalho, para a vida, mas é o ensino básico que vai te dar toda a qualificação, toda a preparação para esse ensino superior. É ali que você aprende a pensar, a ler, a pesquisar, a se desenvolver. Não é mais na universidade, né? A universidade é o fechamento, ele só concretiza naquele caminho que ele escolheu, né? Toda a sua vida acadêmica. Essas competências, que são as competências do século XXI, né, estão buscadas por nós, relacionadas às competências cognitivas. A base mesmo vai ser lá na educação básica. É a educação base, é a educação base. Por isso a importância, por isso a gente não pode perder o foco. Por isso é que eu fico aqui, estava falando, né? Eu fico... Por isso que o Enem é só uma consequência, né? É só uma consequência, é óbvio. É uma mensuração. Não deixa de ser uma medida da qualidade desse ensino, né? Embora ele seja usado agora também para acesso à universidade, mas ele continua medindo a qualidade desse ensino. Um bom ensino fundamental, é um bom ensino médio, é um pé na universidade. É isso uma aí. Questão de passos, né? Cada passo que o aluno
vai dando. E é isso que a gente tem que colocar na cabeça dos nossos jovens, né? Que às vezes imaturos, né? Dentro de uma sociedade, às vezes, muito adversa, com famílias que às vezes não dão tanto apoio ao estudo, que ele ali é o caminho dele, né? É isso aí. É ali que ele tem que seguir, não vai depender de ninguém, só depende dele. E que o nosso governo possa ter essa visão, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, possa ter essa visão. Não a visão do tempo de eleição, onde todo mundo fala em educação, né? Mas uma visão real de que o melhor governo que eles podem fazer é um governo que desenvolva a nossa gente, que dê educação para o nosso povo, porque todo o resto virá. E que a gente invista numa educação básica pública de qualidade, né? E não simplesmente nos métodos de acesso ao ensino superior. Perfeito, perfeito. Essa frase até me dá estímulo para ir para o nosso último intervalo, aqui que eu já estou precisando ir. Vou para o intervalo e a gente volta. Eu queria que vocês dessem aí algumas dicas ainda para o pessoal que vai fazer a prova no próximo, as provas, né? No próximo fim de semana. Intervalo. Cabeça pra cima. Eu quero mais.